Olá, gente, tudo bem? Professor Ricardo Silva passando aqui para falar com vocês sobre a programação da aula de hoje. Nós iremos trabalhar a parte de fração. Nós vamos conhecer definição, elementos, leitura e comparação de frações. Essa parte teórica que envolve a fração. Vamos ver agora um pouco de cada parte. Fiz uma atividade, parte dela eu vou responder já para vocês e o restante vai ficar como exemplo para vocês darem continuidade. Primeira questão, o que é fração? Gente, fração nada mais é do que parte do todo, parte ou porção do todo. Exemplo, se eu tenho aqui em minha mão 5 dedos, esse total de dedos é o inteiro da minha mão. Se eu retirar um dedo, esse dedo que eu retirei é uma fração, é uma parte do todo. Essa parte que sobrou, esses 4 dedos, é outra parte do todo, é outra porção do todo. Então, sempre que falar em todo, inteiro, é a figura completa, é o objeto completo. Quando se falar em fração, é parte desse todo. Dando continuidade, vamos aqui. Explique cada elemento. A fração, ela tem duas partes. Ela tem o tracinho da fração, tem um número que fica na parte de cima e tem um número que fica na parte de baixo. Cada elemento desse recebe um nome e tem uma função. Item A, numerador. O numerador é o número que fica na parte de cima da fração. Ele representa a quantidade de partes que nós queremos trabalhar, que nós queremos observar. E o denominador é o número que fica na parte de baixo da fração. É o valor que determina o total de partes do inteiro. Ele determina em quantas partes o inteiro foi dividido. Questão 3. Observe que aqui tudo está em uma sequência. Uma informação que gera outra, que gera outra. As dúvidas que ficaram aqui vão ficar esclarecidas aqui. Questão 3. Represente as partes pintadas e as partes não pintadas. Então vamos lá. Primeiro, parte pintada. Nós temos quantas? Uma. Então vai ficar na parte de cima da fração, que é o numerador. É a quantidade de partes que nós queremos estudar. E o número de baixo não é o que sobrou. São todas, pintadas e não pintadas. 1, 2, 3, 4 partes. Como é que se lê essa fração? Nós vamos ver na quinta questão. Chegaremos já lá. Então, primeiro, observe que aqui nós temos um inteiro dividido em 4 partes. Então, o meu denominador tem 4. E eu quero saber as partes pintadas. Só tem uma. Eu coloco o numerador 1. Professor, e se eu colocar ao contrário, o 4 em cima e o embaixo? Vai estar totalmente errado. Agora vamos para as partes não pintadas. Parte não pintada. O denominador continua, que é a quantidade de partes que tem o inteiro, 4. E temos 1, 2, 3 não pintadas. Aqui é uma única figura, então nós vamos contar. Tem 10 partes ao todo. Nosso denominador vai ser 10. Pintadas nós temos 6. E não pintadas nós temos 4. Note também que se você somar as partes pintadas com as não pintadas, vai dar sempre o denominador. 1 mais 3, 4. 6 mais 4, 10. 1 mais 2, 3. Tem sempre que dar a mesma quantidade. Na outra figura, nós temos uma parte pintada de um total de 3. Então, 1/3 pintado. Não pintada, nós temos duas. Denominador 2, numerador 2, denominador 3, que é o total de partes. Só isso. Aí, para vocês responderem nessa questão 3, tem esses dois itens. Vocês vão escrever a parte pintada, parte não pintada, escrever as frações do jeito que eu respondi aqui. Nós também podemos comparar frações. Compare as frações usando o símbolo menor que, o símbolo de igual ou o símbolo de maior que. Temos aqui 3 itens e essa questão eu já faço questão de resolvê-la para vocês. Note que os desenhos são do mesmo tamanho. Eu procurei desenhar do mesmo tamanho para que vocês possam visualizar melhor. Sempre que você for dividir uma figura, você tem que dividir em partes iguais. Eu não posso dividir isso aqui, ó, assim. Ou assim. Essa parte não é do tamanho dessa. Não, tem que ser pedaços do mesmo tamanho.
quando forem fazer, eu aconselho que usem a régua de vocês para dividir os pedaços todos iguais. Vamos lá. Note que aqui nós temos um total de 6 partes e 3 pintadas. Por isso que nós temos a fração 3 sextos. Já vou ensinar como é que se lê. O de cima você lê normalmente, 3. Embaixo você vai ler meio quando for um 2, terço quando for um 3, quarto quando for um 4, quinto quando for um 5, sempre na parte de baixo da fração. E o 6 é sexto, o 8, oitavo, o 7 embaixo seria sétimo, certo? Sempre assim. O de cima você pronuncia normalmente. Aqui é a figura do mesmo tamanho, só que eu dividi em 2 pedaços iguais e pintei um. Então nós temos uma parte pintada de um total de 2 partes. Aí agora, se você observar, aqui está bem na metade. E aqui, se eu juntar a parte pintada, também está bem na metade. Então 3 sextos, apesar de ter números diferentes de um meio, representa a mesma quantidade. Então aqui é igual. Essa é a resposta. Qual é a resposta de azul igual às outras? Pronto. Figura do mesmo tamanho, só que aqui eu dividi em 3 partes e aqui eu dividi em 4 partes. Se você olhar para cá, você vai perceber que esse pedacinho aqui é menor do que esse. Então, um terço é um pedaço maior do que um quarto. Em outra forma para você entender melhor. Se você tiver R$1 e for dividir para 3 pessoas, e você tiver outro grupo e dividir outro R$1 para 4 pessoas, quem é que vai receber mais? Quem está no grupo de 3 pessoas. Então, porque um terço é maior do que um quarto. Note que aqui eu peguei a figura do mesmo tamanho, dividi em 8 partes e pintei um. Por isso que aqui nós temos um oitavo. E aqui dividi em 3 partes e pintei uma, como aqui nós temos um terço. Quem é maior? Um oitavo ou um terço? Um terço é maior. Então, a abertura do sinal fica para um terço. Como é que eu leio? 3 sextos é igual a 1 meio, ou seja, é equivalente. Quando eu digo que um valor é equivalente ao outro, é porque é a mesma quantidade. Um terço é maior que um quarto. Um oitavo é menor do que um terço. Somente assim. E a quinta questão é para escrever como se lê. Gente, sempre que o 2 ficar no denominador, você vai pronunciar meio ou metade. Certo? Então aqui nós temos 1 meio. Aqui, ó, ele não está mais na parte de baixo da fração, no denominador, ele está na parte de cima, no numerador. Então eu pronuncio ele normalmente, 2 terços. Aqui o 3 eu chamei de terços. Aqui, como ele está no numerador, na parte de cima, eu já vou pronunciar ele normalmente. 3 quartos. 5 décimos. Sempre que for um acompanhado com 0, vai ser só um 0, décimos, 2 zeros, centésimos, 3 zeros, milésimos, 4 zeros, décimos, milésimos, e assim sucessivamente. Outra coisa que você não pode deixar passar batido é o seguinte: sempre que for um número maior do que 10, no caso 11, você vai acrescentar a palavra avos. Só não vai fazer isso quando for múltiplo de 10. 10, 100, 1000. Então vamos lá. Aqui eu tenho 4, 11 avos. 4, 11 avos. Aqui nós temos 13 avos. E assim sucessivamente. Aí esses outros itens vão ficar para você. Vou ler essas frações aqui, como eu falei no início da aula. 1 quarto, 3 quartos, 6 décimos, 4 décimos, 1 terço, 2 terços. Pronto, a aula de hoje é só isso. Eu espero que vocês copiem toda essa atividade. Vocês vão copiar já esses itens aqui respondido, quase tudo respondido para vocês. Tem pouquinha coisa para vocês responderem. Respondam e postem no grupo. Dúvidas no PV. Um abraço, que Deus abençoe. Tá aí a atividade para vocês.